Bom dia, igreja. Voltamos. É muito bom estar aqui com vocês mais um domingo, iniciando mais uma semana de um novo ano. Vou convidar a igreja a se colocar de pé, para a gente poder juntos fazer a leitura do Salmo 91. Salmo 91. A você que está nos assistindo de casa, seja muito bem-vindo. Você que está aqui também presente. Salmo 91. Amém? Não, esse amém foi muito fraco, gente. Salmo 91. Amém? Aí, agora sim. Vamos lá, fazer a leitura todos juntos. Sob a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei da minha salvação. Amém, né? Que nós possamos ter essa certeza que Deus é nosso refúgio e que Ele que nos sustenta, né? Mesmo em meio às adversidades. Ainda em pé, irmãos, vamos entoar juntos o hino de número 144. Hino 144. Segurança e alegria. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim. Cristo
Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. A igreja pode se assentar. Nesse momento eu queria conhecer os nossos visitantes. Tem alguém aqui presente que está nos visitando pela primeira, segunda vez? Nós temos uma irmãzinha ali atrás, na frente da Vânia. Se querer se levantar para a igreja que possa estar conhecendo você, seja bem-vinda, viu? Pode sentar, obrigada. Vamos passar para os nossos aniversariantes. Nós temos alguns aniversariantes aqui durante a semana. E que vocês estejam lembrando desses irmãos nas suas orações. E se tiver algum deles presentes aqui, queira se levantar para que a igreja possa conhecer. No dia 11, o Bruno Fernandes Carvalho, é o filho do presbítero Gladstone. No dia 12, o diácono Djalma. Acho que o Djalma não está aí, né? Não. No dia 12 também, o Jader. No dia 14, a Rita Augusta. Está aí. E no dia 15, o Lucas Alves Biancini. Acho que é assim que fala. Tem alguém que faz aniversário essa semana, que o nome não está aqui? Se tiver. Não? Nesse momento, então, eu vou pedir para a dona Eunice estar orando pelos aniversariantes, ali do banquinho dela mesmo. E se você lembrar de mais alguém que faz aniversário e que não está aqui, estejam em oração também durante essa semana. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, quero te agradecer, ó Pai amado, em primeiro lugar, pelo privilégio, pela bênção do Senhor permitir que eu esteja aqui na tua casa para te adorar, para te louvar e bendizer o teu nome. Ó Pai, nessa hora nós oramos, pedimos a tua bênção sobre os nossos irmãos aniversariantes, pelo Bruno Fernandes, pelo Djalma Gonçalves, o Jader Cardoso, Rita Augusta e Lucas Alves. Que o Senhor esteja acrescentando na vida desses irmãos muitos e muitos anos de vida para viver para a glória e para a honra do teu santo nome. E aqueles que fizeram aniversário, que os nomes não estão aqui, que o Senhor esteja abençoando, derramando as mais ricas bênçãos, Pai, dando saúde, dando sabedoria, firmeza na fé, e que possamos sempre estar buscando a Tua presença para as nossas vidas, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e abençoa o restante dessa escola dominical. É no nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Obrigada, dona Eunice. Bom, nós temos alguns avisos aqui. Hoje é o segundo domingo do mês, né? Então nós vamos logo mais, depois da mensagem, nós traremos a ceia e no culto logo mais à noite também. Então, quem não veio agora pela manhã, pode estar vindo participar da ceia à noite. A partir das 9h30, as aulas dos professores estarão disponíveis no nosso canal, lá da igreja. Então, se você quer assistir alguma aula, é só clicar lá que a partir das 9h30 vai estar disponível. Se você também não recebeu o nosso boletim, no link do nosso canal no YouTube tem lá o boletim, você clica lá e tem acesso ao boletim, as informações, os avisos da igreja. E se você também não curtiu o nosso canal, não é inscrito, se inscreve lá, curte no nosso canal e compartilhe com as pessoas, para que as pessoas também possam, né, aprender e ouvir da nossa da palavra. Nesse momento eu vou passar para os meninos do louvor. E logo mais, após o louvor, o pastor tem a palavra. Que os irmãos tenham um ótimo domingo.
Bom dia, igreja. Obrigada pelos meninos. Já estou meiando, viu? Vamos ficar de pé, vamos estar adorando ao nosso Deus, esse Deus soberano, né? Sobre toda a terra, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Esse Deus soberano, né, Ele se importa comigo e importa com você. É por isso que nós estamos aqui. E esse cântico que nós vamos cantar agora, para mim é uma oração, né? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. É assim que Deus faz conosco. Não para nos vigiar, para nos abençoar. Porque esse que é um Deus de promessa, um Deus que está sempre conosco. Não importa onde você estiver, como você estiver. Ele estará sempre ali te olhando, te observando, te ajudando, te ensinando. É esse que Deus soberano faz por nós. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Mariana disse, os meninos, a Esther ficou contente, né? O Hugo, né? A Aline passa no teste. Carlos Vitor, mais ou menos. O Juninho passa no teste também, né, Juninho? Os meninos, quem sabe o Ministério MMA, Ministério Meninos Antigos. Muito bom louvar o Senhor nessa manhã e poder rever os nossos irmãos, poder, numa manhã tão especial, nos assentar junto à mesa do Senhor, abrir a palavra, falar com Deus em oração, louvar o Senhor. É algo misterioso, maravilhoso. E eu não sei porque que muitas pessoas não entendem a beleza disso e aproveitem, né, enquanto podem estar presentes, né? Estamos aqui juntos para cultuar o nome do nosso Deus. E nós estamos agora com a nossa Santa Ceia pela manhã e pela noite, todo segundo domingo do mês. Eu peço aos irmãos aí que tenham paciência conosco em todos os sentidos, né? Nós estamos cientes da questão presencial da igreja e virtual. E nós aprendemos que presencialidade não é algo antagônico à virtualidade. Estamos aprendendo isso na nossa caminhada, né, como igreja do Senhor nesse novo tempo. E queremos crescer assim, sem jamais abrir mão do conteúdo. Isso nós não fazemos não, né? Estratégia tem o seu espaço, estratégia é muito importante, mas quanto ao conteúdo, nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma. Nós estamos aqui hoje também, meus irmãos, e estamos em oração pela família do nosso irmão Rosivaldo, nossos sentimentos aí à família Lemos, aos nossos irmãos Rosivaldo e família, a Gisele, o Wilson, família, a dona Zenite, enfim, toda a família, com o falecimento da dona Cleusite. Deus abençoe, console e encoraje toda a família. Estamos aqui comungando com a dor e ao mesmo tempo comungando com a consolação do Espírito Santo. Então Deus abençoe essa família abençoada. E nós, ao ser comunicado, na nossa memória veio imediatamente o sorriso largo, né, da dona Cleusite, né? Deus abençoe a nossa família ali, Estado do Sul, família que está presente aqui também em Uberlândia, sustente a todos. Essa é a nossa oração. Meus irmãos, nós vamos, antes de abrir nossas Bíblias, nós vamos apenas reforçar com os irmãos, né? Estamos num tempo especial, então vamos iniciar agora, no próximo domingo, o nosso novo tema da Escola Dominical, dando sequência ao anterior. Nós vamos iniciar expressões religiosas. Terminamos sobre o profetismo, com a temática da justiça social, mostrando a bênção que é a política, o problema é o que fazem da política, né? E nós vamos iniciar agora, se Deus permitir, no próximo domingo, uma reflexão sobre expressões religiosas. Vamos mostrar a bênção que é a religião. Infelizmente, o que fazem da religião que é problema, né? Então queremos caminhar nessa direção para orientar a nossa igreja. E nós vamos, no dia de hoje, nessa segunda semana do novo ano, vamos fazer uma reflexão. Estamos numa manhã de Santa Ceia e vamos ligar com a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia nos fala de fundamento, nos fala de base, de sacramento. Eu quero convidar você para uma palavra de Jesus Cristo, lá em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versos 24 ao 27. Um trecho bastante conhecido da igreja. Mateus capítulo 7, 24 ao 27. Já com os nossos corações voltados à Santa Ceia do Senhor, à mesa santa do Senhor. À noite estaremos também ministrando a Santa Ceia, e a ideia é que não haja aglomeração, né? Então, se você veio de manhã, é estranho falar isso, né? Mas não vem à noite, para que outros irmãos possam participar, para que não haja um abuso, né, em relação aos devidos cuidados. É muito bom ver a Martinha conosco. Deus abençoe, Martinha, viu? Deus te sustente e te fortaleça. Mateus 7, 24 ao 27. Vamos ler juntos, você que está comigo aqui, você que está em casa nos assistindo, Deus abençoe. Vamos ler Mateus 7,
24 ao 27, lembrando que o tema dos editores é os dois fundamentos. É muito bom a gente fundamentar as coisas no início do ano, né? Bem no início do ano a gente fundamentar para a gente poder construir melhor com bom fundamento. Mateus 7, 24 ao 27, leitura em uníssono. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Também, verso 28 e 27, que é o fechamento. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Vamos orar? Deus, obrigado pela nossa superintendência, nossos professores, por essa manhã de escola bíblica dominical e de Santa Ceia. Obrigado pela igreja presente aqui, pela igreja que está em casa agora conectada conosco, Senhor, e nos prepare desde já para participarmos da mesa santa do Senhor. Prepare o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, ó Deus, para que nós entendamos de alguma forma, ó Deus, os mistérios desse encontro maravilhoso, para que nós possamos compreender, ó Deus, sobre os méritos do Senhor Jesus na cruz do Calvário, que possamos tomar posse desses méritos, ó Pai, pelo sangue precioso de Jesus. Dou-te graça, ó Pai, por aqueles irmãos que não estão conosco, porque estão acamados, hospitalizados, aguardando cirurgia, resguardados, ó Pai, enlutados, ó Deus. Visite esses irmãozinhos nossos com a sua graça e com a sua misericórdia, de maneira, ó Deus, misteriosa, de maneira silenciosa. Faça aquilo que ser humano nenhum pode fazer, Senhor. Medicina nenhuma pode fazer, Pai. Traga cura, traga restauração, traga consolação. Nós cremos no poder da oração e juntos, ó Pai, intercedemos por esses irmãos nossos, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, como nós iniciamos a nossa primeira semana do ano já foi. Nós estamos iniciando a segunda semana. E um novo começo, e para alguns, quem sabe, um novo recomeço. E é muito bom, meus irmãos, começar ou recomeçar alguma coisa, verificando os fundamentos, porque eles é que vão determinar a nossa construção, eles é que vão determinar o nosso edifício de agora para frente. Se você não fez isso o ano passado, uma construção que caiu, mal construída, enfraquecida, então é importante que nessa largada você faça uma análise, uma introspecção com o Espírito Santo de Deus e verifique os seus fundamentos. Quando saímos em viagem, quando as crianças eram pequenininhas, na direção, a gente sempre preparava tudo, né? O vidro está fechado, está travado, está assim, está assado, você olhou isso, você olhou aquilo, porque é uma grande viagem, e a gente precisa então, na largada, preparar aquilo que vai fundamentar a viagem, a largada, não é? Então é bom que a gente fale sobre isso hoje, em torno da mesa do Senhor, em torno da palavra, ao som dos louvores ao Senhor, dos hinos cantados, que a gente pense um pouquinho e fale sobre essa questão dos fundamentos, como nos fala aqui o Evangelho, nos fala aqui a palavra santa, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estive visitando uns irmãos e na nova casa, que está em andamento ainda, para a glória do nosso Deus, e eu fiquei impressionado com uma expressão que foi usada por uma nossa irmã, não vou dizer o nome, né? Sobre a construção, as dificuldades para construir, as limitações, mas a dimensão da fé, a grandeza da fé em qualquer que seja a construção. Então, alguém comentou com a irmã dizendo assim: se você cavar os buracos, Deus vai encher de cimento. Deus vai encher de cimento.
É preciso cavar os buracos, é preciso encher de cimentos, porque nós estamos precisando de fundamentos, fundamentar a nossa jornada e a nossa caminhada. Então eles investiram nos fundamentos. E é importante investir nos fundamentos, meus irmãos. É interessante pensar na questão da construção. Eu me lembro que no meu casamento, o pregador, o reverendo Olson, falou sobre essa questão de fundamento, de edificar a casa, de edificação. E na época, há 33 anos atrás, ele comentou no sermão dele, tem boa memória, né? Comentou no sermão, casamento eu não posso esquecer também, né? Comentou no sermão dele o seguinte, que lá em Patrocínio, tiveram que derrubar um prédio inacabado, porque eles verificaram que na fundação havia uma diferença de milímetros, coisa insignificante, e não deram muito crédito àquilo, e enquanto o prédio ia subindo, no início ninguém percebia, mas quando o prédio começou a subir, a ser erigido, a coisa começou a ficar torta, tiveram que derrubar tudo e tiveram que começar de novo. É importante que a gente invista nos fundamentos, é o que nos fala a vida, é o que nos fala as nossas construções, é o que nos fala a palavra santa, a palavra do nosso Deus. Então, ao se erigir uma construção, ao se erigir uma casa ou um grande prédio, você precisa investir tempo, muito tempo. Você precisa investir muita paciência, muitos recursos na fundação. É preciso se preocupar com a fundação. Ainda que ela não apareça, ela está no subsolo, ela que vai determinar toda a construção. Estamos num mundo hoje moderno, não é mais penso, logo existo. Agora é apareço, logo existo. O que conta é o virtual. Então as pessoas não estão mais buscando o fundamento, estão querendo uma construção sobre o solo, mas sem investir no fundamento, porque bastidores não, se eu posso estar no palco, se eu posso aparecer. A gente esquece a preocupação, ou melhor, nós não nos preocupamos com os bastidores, né? Aí entramos num casamento dessa forma e desmorona tudo. Fazemos uma profissão de fé, promessas nessa forma e cai tudo por terra, porque eu não me preocupei com os fundamentos. Qualquer tempestade ou qualquer ventinho, digamos assim, abala as minhas estruturas. Então o Senhor está fechando aqui o sermão do monte, e ao fechar o sermão do monte, ele faz uma metáfora, uma comparação, uma pequena parábola, como se fosse uma pequena parábola ou uma metáfora, uma comparação sobre a questão da importância dos fundamentos, meus irmãos. É o fundamento que vai sustentar toda a construção. Toda a construção vai estar repousada no fundamento. Então, concreto, ferragem, você não pode economizar de maneira nenhuma. É uma parte que não aparece, mas que vai sustentar toda a casa, todo o edifício. Aqui o Senhor se refere à vida espiritual, a nossa caminhada espiritual. E mesmo na construção simples, se exige uma base bem feita. Jesus, ele trata disso. Ele não é engenheiro civil. Ele faz aqui uma comparação, mas ele chama a atenção dos seus ouvintes, dos leitores agora, sobre a questão da sua fundação. Como foi a sua fundação, o seu fundamento durante o ano de 2020? Você está agora na arrancada, na largada, está iniciando um novo ano, para a glória de Deus, uma nova construção, um começo ou um recomeço. Quero você parar um pouco agora, com muita humildade, no silêncio, no seu deserto particular, a sós com Deus, você lançar aí, cavar os buracos, lançar as ferragens, e Deus vai derramar o cimento, para que você possa se erguer, para que você possa levantar, para que você possa construir em todas as áreas da sua vida. Ele está nos instruindo aqui, irmãos, sobre os fundamentos, a base da vida cristã. Cristianismo é um hobby, é uma necessidade, é uma construção. Nós investimos tanto em muitas coisas. Você se prepara para um curso na faculdade, para fazer o vestibular, para comprar um terreno, comprar uma casa, uma viagem para a praia, para as montanhas. Você prepara toda a fundação necessária para que nenhum imprevisto te surpreenda na caminhada.
Mas nós não fazemos isso em relação à nossa vida espiritual. Já pararam para pensar sobre isso? Então, o Senhor está sublinhando essa ideia, a questão da fundação, a questão do fundamento. Ele está nos instruindo sobre a vivência cristã. É muito bom começar o ano pensando em fundamentos, meus irmãos, na nossa vivência cristã. E a gente sabe a importância da nossa vida com Deus na escola dominical, nos cultos, nos encontros, na comunhão, no dia a dia, para a construção desse fundamento. E Jesus, ele conclui aqui o Sermão do Monte, como nós falamos, e aqui ele fala sobre a ética do reino, os novos valores do reino, e antes de falar amém, antes de dar a bênção apostólica, digamos assim, ele faz uma conclusão e diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras, que ouve e pratica, esse tem fundamento, ele está construindo na rocha. Aquele que ouve as mesmas palavras, esteve na mesma situação, mas investe em tudo, menos no seu fundamento de vivência cristã, ele é insensato, a casa vai cair, a sua construção vai ruir-se. E ele faz aqui então um contraste entre os dois ouvintes, dois espectadores do sermão. Dois tipos de ouvintes aqui são representados aqui, meus irmãos. Uma parte é retratada no homem sábio. Aqui fala do homem prudente, que cavou, fez calo nas mãos. Ele construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha era o seu alicerce. A outra parte procurou facilidades. A outra parte procurou atalhos. A outra parte dispensou o alicerce. A outra parte construiu na areia. Ambos edificaram. A diferença não era visível. A diferença estava no subsolo, na construção do fundamento, nos alicerces. Então Jesus aqui, ele está ilustrando uma realidade espiritual. Qual é a sua realidade espiritual? Qual foi a sua realidade espiritual no ano passado? Como será de agora para frente? Você vive um cristianismo fundamentado no subsolo, que ninguém vê, só você e Deus? Ou você vive de aparência, num subcristianismo? Tudo tem a primazia. O evangelho pode esperar, o fundamento pode esperar. Você pode até levar um tempo, mas logo vem o vento, logo vem o vendaval. Se você não tiver alicerce, ele vai varrer tudo. Aí vem a apostasia, aí vem a incredulidade, aí vem a frieza. Então olha a importância da questão da fundamentação da vida cristã, meus irmãos. A nossa vida cristã deve ser muito bem construída. Então é preciso furar, é preciso cavar na rocha, é preciso usar ferragem e cimento, para que nós tenhamos durante esse ano de 2021 um grande edifício, para testemunho às pessoas, para a glória de Deus, para a edificação da igreja. O edifício que enfrente qualquer vendaval. Aprendamos, meus irmãos, nesse início de ano, nesse começo ou recomeço, como eu falei, a questão dos fundamentos. Eu não sei se a sua vida está em cacos ou não, se está de pé alguma coisa ou não. Deus sabe, você e Deus sabem disso. Mas independente disso, Deus está dizendo: olha, comece a cavar na rocha, enfie os vergalhais na rocha, derrame cimento nesses vergalhais, nesses buracos. Não importa se está em caco ou não, se você investir no subsolo, eu vou edificar o edifício, vou caminhar com você durante o ano, para que você possa enfrentar os vendavais que o novo ano nos reserva, certamente, meus irmãos, em todas as áreas. Então, o que o Senhor está dizendo para nós é que a vida cristã genuína requer bom fundamento. Eu digo genuína porque eu não falo de um cristianismo de aparência. Um cristianismo que não muda a vida é falso, é fantasioso, não tem alicerce, não tem base. Estou falando com vocês e pensando na Nova Jerusalém. Nova Jerusalém fala que era uma cidade que tinha fundamentos, tinha base e alicerces. O interessante lá
Aqui diz que os alicerces, as bases, que o nome das tribos, eram feitos de pedras preciosas. O que tinha de mais precioso, no Apocalipse, era colocado nos fundamentos, na base. Mas a base não aparece. Você não faz selfie com a base, com a construção para cima. Mas é o que vai segurar toda a construção. Por isso a ideia do Apocalipse é: invista tudo que você tem de precioso na fundamentação, para que você possa edificar um edifício para a glória de Deus, para testemunho às pessoas. Então precisamos de fundamentação, é o que nos fala. O verso 24 diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou sobre a rocha, nos diz o texto sagrado. E é interessante que, caminhando aqui no texto que já foi lido, nas duas construções, se você for olhar para as duas construções, você não percebe diferença. Ambas foram construídas, eu penso, uma edificação magnífica. Quem fotografasse, quem colocasse aí nas redes sociais, no virtual, não iria perceber absolutamente nada. Eram semelhantes. Virtualmente falando, não havia diferença nenhuma, meus irmãos. Mas a crise é reveladora. É a crise que revela se o construtor investiu no fundamento ou não. Porque a crise, cedo ou tarde, ela vem. A crise é que vai revelar se a sua construção está bem fundamentada ou não, se vai ficar de pé ou não, aquele que possui fundamentação ou não, aquele que é só de aparência ou aquele que é de fato real. Sobre isso, João Calvino disse o seguinte: a verdadeira piedade não se distingue de sua imitação até que venham as provações. Não dá para distinguir o joio do trigo. Não dá para distinguir uma piedade genuína da falsa piedade. É tudo muito bonito, colorido, cheio de luzes. Não dá para identificar de maneira nenhuma. Ninguém identifica nada. Correm todos juntos, caminham todos juntos, até que venham as provações. Aí elas varrem tudo que não tem fundamento. Só fica de pé a casa edificada sobre a rocha. E aqui fala que foi grande a ruína daquele homem, porque ele investiu tudo numa edificação sem fundamento. Investiu sua saúde, seus bens, seus talentos, seus dons, o seu dinheiro, fez hora extra, investiu em tudo que era de belo, de bonito, de aparente. E diante das tempestades foi grande a sua ruína. Ele perdeu tudo. Nos fala aqui o trecho, meus irmãos. É melhor preparar a nossa fundamentação para este ano que se apresenta. E Deus nos fornece todos os recursos, todas as ferramentas necessárias. Ninguém vai poder, no dia da ruína, acusar Deus, porque Ele derrama meios de graça sobre nós, ferramentas e mais ferramentas, e nos orienta: construa sobre a rocha, porque cedo ou tarde a tempestade vem. É o que nos fala aqui o trecho sagrado, meus irmãos. A Bíblia nos fala que nossa fundamentação é Jesus Cristo. Quando você lê lá toda a Bíblia, mas quando você lê, por exemplo, na teologia de Paulo, na carta aos Efésios, falando sobre a nova igreja, a nova comunidade de judeus e gentios, uma coisa interessante que ele fala que essa nova comunidade, ela tinha unidade, ela era santa, e Paulo fala que essa nova comunidade tinha fundamento. Ele fala assim sobre a nova comunidade em Cristo, ele diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele fala da carência de uma fundamentação, e ele fala que o fundamento da família, a primeira igreja, da igreja, de uma sociedade cristã, é o nosso Senhor Jesus Cristo.
edificados sobre o fundamento dos apóstolos, é a doutrina apostólica, sobre os profetas. Você não vai ter um edifício bem construído se você tem tempo para tudo, menos para a escola dominical, menos para ler a palavra, para os estudos bíblicos. Vai ser tudo muito lindo, muito colorido, muito cheiroso, vistoso, pomposo, vai atrair seguidores, curtidas. Mas quando vem o primeiro vento, vai ser grande a sua ruína. E aquele edifício, que seria para a glória de Deus, para testemunho, vai ser para a vergonha, porque tudo vai ser varrido. Perdeu tudo. Perdeu tudo. É duro falar assim, mas é o que o Senhor está dizendo aqui. É o que o Senhor está dizendo para o nosso coração. E interessante que ele fala assim aos Efésios 20 e 21. Fundamento os profetas, os apóstolos, a doutrina, e Jesus é a pedra angular. A pedra angular, de onde procede tudo, a pedra angular. E ele fala assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, e no verso 21, no qual todo edifício, bem ajustado, o edifício bem ajustado, furou os buracos na rocha, colocou-se os vergalhais, cimento, os pilares, todo edifício bem ajustado, tem que estar bem ajustado. Se tiver uma brechinha, o vento entra. Se tiver uma brechinha, o dardo do inimigo entra. Bem ajustado, e diz assim, cresce para santuário dedicado ao Senhor. E cresce o crescimento que procede de Deus. Há um crescimento que não é de Deus. Quem vive cogitando das coisas dos homens, cresce, mas não o crescimento que procede de Deus. É um crescimento sem fundamentação e vai cair. Fundamentação é o nosso Senhor Jesus Cristo. E também eu preciso preparar uma boa fundamentação na minha perseverança. Perseverança na fé. Tem um trecho de Paulo ainda aos Efésios. Eu sempre me reporto a essa carta, a esse trecho, e veja a maestria do apóstolo Paulo em falar sobre isso. Quando ele escreve aos Efésios, falando do senhorio de Jesus Cristo, o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 2, observe o capítulo 2, versos 6 e 7, ele fala sobre a supremacia de Jesus. Ele é a pedra angular, e ele fala assim em Colossenses 2, 6, 7, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. O verbo andar aí significa modo de vida. Se eu receber Jesus, então pressupõe-se que eu vou andar em Jesus. Eu vou andar em Jesus como? De maneira superficial? Esse Cristo universal? Ou o Cristo das Escrituras? Eu vou andar nele, verso 7, radicado. Vamos andar radicados, enraizados. Por que enraizados? Porque toda planta que Deus não plantou vai ser arrancada. É para eu andar nele, ou para nós andarmos nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fosse o quê? Instrução, instruído nos profetas e apóstolos. Tem a ver com inteligência, com emoção, com alma, com espírito, com busca, com cavar na rocha. Pegar a Bíblia e cavar a Bíblia. Enfiar os vergalhais ali na Escritura Sagrada, derramar o cimento, partir a construção dali. Minha fundamentação é apostólica, é profética. Minha pedra angular é o Senhor Jesus Cristo. As minhas raízes estão nele. Daí, a partir daí eu sou edificado. Olha que coisa linda. E a prática do amor. Paulo fala sobre a prática do amor em Efésios 3,17. Falem sempre a verdade em amor. O amor é o caminho sobremodo excelente. E se eu falar todos os idiomas das nações? E se eu conhecer toda a ciência e vacinas?
E se eu der o meu próprio corpo para ser queimado? Faz sentido nenhum, se não tiver amor. O amor é uma necessidade. O amor é a melhor comunicação. Você pode falar todas as línguas e não comunicar nada. O mundo fala todas as línguas. Os diplomatas políticos falam todas as línguas. Há tradutores a todos os lados. As organizações se reúnem e o linguajar é espalhado pelo mundo inteiro. Mas o desamor impera. A infidelidade impera. Não há comunicação. A língua por si não comunica nada. Se ela comunicasse alguma coisa, teríamos muitas soluções, muitos serviços prestados, e não tanto desserviços pelos diplomatas e poliglotas por aí. É o amor, é a comunicação maior. Então eu preciso fundamentar a minha construção em Cristo, na perseverança na fé. Fé tem a ver com instrução da palavra. Fé tem a ver com a doutrina e com o sentimento. Então tem que ver essa diferença na questão da fé. Conhecer a palavra, a Escritura. Eu ouço crentes falar que Bíblia não é tão inspirada. Eu ouço crentes dizer, olha, aquilo eu concordo, isso eu não concordo. Paulo fala que é para eu andar radicado, edificado, confirmado e instruído. Sabei que o Senhor é Deus. Saber. Daí vem sabor. Sabor. Quanto mais eu conhecer Deus, mais sabor eu vou ter em estar com Deus. Quanto menos eu conhecer Deus, menos sabor eu vou ter em estar com Deus. Por quê? Porque há um espírito da mentira colocando água no leite, trazendo uma paz que não existe. Como dizem por aí, são os fabricantes de narrativas. É para eu voltar para a Escritura Sagrada, buscar a palavra, saber que o Senhor é Deus, caminhar nessa direção. Então eu chego aqui no quarto ponto: obediência à palavra do Senhor. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente. Então olha que interessante a questão da fundamentação, né? Fundamentado em Cristo, na perseverança na fé, na prática do amor, na obediência à palavra. Senhor, em seu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Eu não conheço vocês. Não havia obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Vocês estão com esses cultos pomposos, maravilhosos, cheios de detalhes. Mas não há obediência. Então, se eu quero pensar na minha fundamentação para 2021, eu preciso entender o seguinte: que a base é a doutrina apostólica e profética, é a palavra. A pedra angular é o Senhor Jesus Cristo. Desenvolver perseverança na fé. Entenda que a comunicação maior é o amor. Eu conheço gente formada em sociologia, converso com elas. Doutorado em sociologia, pós-doutorado em sociologia, não consegue caminhar com ninguém. É uma ilha. Conheço gente que fala 3, 4 línguas. É um porco espinho, não comunica com ninguém, se isola. É o amor. A chamada para o nosso coração, meus irmãos, é edificar a nossa construção na rocha. A vida cristã bem edificada resiste aos maus tempos, porque os maus tempos virão, o dia mau virá. Nós estamos no mundo que jaz do maligno. Nós enfrentamos a nossa natureza adâmica, inclinação para o mal, enfrentamos o sistema anti-Deus que está aí fora, as bestas do Apocalipse,
a religião deturpada, a política deturpada, a imprensa deturpada. E nós precisamos voltar para a palavra. A religião é uma bênção, a política é uma bênção, a imprensa é uma bênção. É o que fazem dessas coisas que deturpam tudo. Então, na minha cabeça, na minha instrução, eu vou aprender com o Pai a separar o joio do trigo e andar bem fundamentado. Venha o que vier pela frente, o seu edifício vai resistir os dias maus. Cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos, dão com ímpeto contra aquela casa e ela não cai. Interessante que o outro homem, ele sofreu as mesmas coisas. Então nós passamos por coisas comuns com o não crente, com o ímpio ou qualquer outra pessoa. Então onde é que está a diferença? Na fundamentação. Na fundamentação. Eu gosto muito de ler Hebreus 11, quando fala que irmãos nossos do passado viveram pela fé, caminharam pela fé. Uma coisa que me chama a atenção na Bíblia é a sua praticidade. Capítulo 11 de Hebreus, ele define fé, aí ele cita exemplos de pessoas comuns que viveram pela fé. Ele cita exemplo por exemplo, fala de Abel, que adorou pela fé, fala de Enoque, que foi trasladado pela fé, fala de Noé, que aparelhou uma arca pela fé, Abraão, que caminhou pela fé, Moisés, Sara, muitas mulheres, vai falando sobre isso aqui no texto. E depois no capítulo 12 ele fala assim: portanto nós também, nós temos testemunhas, pessoas que viveram pela fé, tiveram fundamento, base, alicerce, podemos fazê-lo também da mesma forma. E sobre essas pessoas que viveram pela fé, o autor de Hebreus capítulo 11, 32 em diante, ele diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, olha só, por meio da fé subjugaram reinos. Por meio da fé subjugaram reinos. Se um reino se levanta pela fé, você pode mantê-lo em pé ou derrubá-lo. Aqui diz assim: subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, está dizendo aqui o trecho, extinguiram pela fé a violência do fogo. Extinguiram pela fé a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, pela fé. Olha a vitória que vem neste mundo, a nossa fé, diz aqui o texto. E vai mais, verso 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, foram provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens e mulheres dos quais o mundo não eram dignos, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, pela fé, venceram, tinham base. Então certamente a chuva veio, os rios transbordaram, os ventos sopraram contra aquela casa, e a casa não caiu porque tinha fundamentação. Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e Paulo fala que é um dia mau. Um dia mau não é um dia de 24 horas, é um período, 1 ano, 2, 3 anos. E eu preciso fundamentar a minha fé no Evangelho, na palavra de Deus, porque eu não sei até quando vai o dia mau, para que eu esteja de pé, para que a ruína não seja grande, meus irmãos. Como bem explicou alguém sobre isso, para que eu possa resistir às tempestades da incompreensão,
para que eu possa resistir às tempestades da incompreensão, resistir às tempestades do sofrimento, às tempestades da epidemia, resistir às tempestades da indiferença, às tempestades da oposição, da injustiça. Passamos por isso, incompreensão, sofrimento, indiferença, oposição, injustiça, para que eu possa resistir de maneira sadia, sem enlouquecer. Eu preciso fundamentar a minha vida cristã, a minha vivência cristã. Então pensemos nisso junto à mesa do Senhor. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu gostaria que o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, me auxiliasse, para que, se eu venho construindo uma casa sobre a areia, para que isso não aconteça a partir de agora. Me ajude a cavar na rocha, a furar na rocha, a colocar os vergalhais, a ferragem, a colocar o cimento. Eu quero construir, quero que meu edifício seja para a glória do Senhor, para testemunho da minha família, dos meus amigos, e que ele fique de pé, independente da tempestade que vier, para que ele fique de pé. Cavemos mais fundo durante esse ano, meus irmãos. Não desprezemos a necessidade de fundamentação na palavra, na oração, na comunhão com os nossos irmãos e com Deus, porque quem não tiver fundamento não vai ser aprovado na provação, e a ruína será muito grande, porque não passa de um castelo lindo, mas construído na areia. Quando Jesus fala sobre isso, já falei isso, comentei com a igreja, Jesus está falando às pessoas que conheciam um cenário. O cenário ali, naquele lugar, era um cenário onde, época de pescas, eles construíam pequenas tendas na areia, para proteger do sol, para limpar o peixe e já comercializar os peixes. E eles não tinham tempo, então eles fincavam na areia vergalhais de madeira, fincava aqui aquela coisa cambeta. E era comum, a praia está cheia daquelas barracas feitas de improviso sobre a areia. E quando mudava-se a estação, que chegava os ventos, tudo aquilo era varrido. Aí o Senhor fala: não faça assim, construa na rocha. Não construa uma casa para uma estação do ano só. Não construa um casamento, um namoro, um noivado, para uma estação do ano só. Construa com fundamento, e a sua construção vai passar por todas as estações e vai permanecer no final de pé. O edifício bem ajustado, para a glória de Deus, para testemunhar as pessoas. Então, nesse segundo domingo do ano, ou melhor, do mês, no primeiro mês do ano, segundo domingo do ano, à beira, ao lado da mesa do Senhor, na sua oração, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude, eu preciso construir a minha casa sobre a rocha, e eu só conheço uma rocha. Essa rocha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a pedra angular. Me ajude a fazer calo nas mãos. Senhor, me livre desse mundo vistoso, pomposo e belo, virtual, que tira todo o meu tempo e me rouba a consciência de que eu preciso cavar na rocha. Senhor, me convença que há só uma rocha, e a rocha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a rocha. Nós vamos falar com ele numa oração. Nesse instante, nos preparando para a Santa Ceia do Senhor. Quero convidar os diáconos para vir aqui à frente, e vamos continuar falando de rocha no culto da noite, se Deus permitir. Quero convidar você a junto à mesa do Senhor,
Convido o nosso irmão Rondino, que vem aqui à frente, por favor, Rondino, para orar conosco. Aqui à mesa, à frente. Não sei se vai ver algum cântico, vai acompanhar algum cântico, um conjunto. Convido a igreja a pacientemente abrir a Bíblia mais uma vez, por favor. Mateus, o texto que a gente usa e medita para a ocasião da Santa Ceia, um dos textos, Mateus 26. Abra a sua Bíblia. Quero convidar você a ler dessa vez comigo. Mateus 26, 26 ao 30. Mateus 26, 26 ao 30, a ceia do Senhor. Convido a igreja a se colocar em pé para descansar um pouquinho, de ficar sentados, né? Nós vamos encerrar só às 3 da tarde hoje. Vamos ler juntos? E após a leitura, quero convidar o nosso presbítero Rondino para que nos conduza a Deus numa oração ao Senhor. Mateus 26, 26 ao 30, a ceia do Senhor. Todos juntos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, e isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Vamos orar com o nosso presbítero, o Rondino? Deus amado, nós te rendemos graças porque o Senhor nos proporciona essa maravilha de nós podermos estar na tua casa e podermos participar, ó Deus, desse banquete espiritual exposto aqui para nós, ó Pai. Nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada irmão que está presente aqui, ó Pai, que possa estar usufruindo dessa maravilha, ó Pai. Esteja também abençoando os nossos irmãos que estão do outro lado da telinha, ó Pai. Que cada um receba a bênção do Senhor também, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, nós temos plena convicção de que esse pão e esse cálice, avaliados fisicamente, não vale nada, ó Pai. Não nos nutre fisicamente, ó Pai. Mas nós temos plena consciência de que numa avaliação espiritual, ó Deus, eles nos nutre, eles nos fortifica, ele nos relembra a morte de Jesus por nós, ó Pai. Por isso estejamos, ó Deus, tirando proveito dessa bênção, ó Pai. Esteja nos fortalecendo a cada dia, nos dando sempre o teu alento nas nossas vidas, ó Pai. Nos fortalecendo principalmente na nossa vida espiritual, ó Pai. Cuida de nós, cuida de cada irmão, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nos diz a palavra santa, a palavra do nosso Deus, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos. Ele abençoou, orou e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é dado por vós. E por semelhante modo, ele tomou o cálice e o chamou da nova aliança, o meu sangue. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos aqui com a igreja insistentemente que a ceia é a Páscoa cristã. A ceia é a Páscoa cristã. Hoje pela manhã, acordei com um cântico da minha infância em meu coração. Eu sou acompanhado, já com mais de 50 anos, pelos cânticos do jardim da infância, do primário, vocês acreditam numa coisa dessa? Até hoje.
eles norteiam os meus passos. E comentei com a minha esposa sobre isso. Quando ela me viu cantando, ela começou a cantar até na metade. A outra metade ela não sabia, não se lembrou. E os cânticos ensinam tanta teologia. Não sei se vocês vão se lembrar desse cântico. A Gisele acho que sim. A Gisele é mais antiga e acho que ela vai se lembrar assim. O cântico fala assim, ó: Deus nos ama, diz a flor. Diz o sol em resplendor. Cristo morto não ficou, Ele já ressuscitou. Alguém conhece esse cântico? Bete. Carlinhos, você levantou a mão ou não? Carlinhos, você fez assim? Não, eu acho não, quero ver se conhece. Conhece? Olha que lindo. Deus nos ama. Fato, Deus nos ama. Diz a flor, diz o sol em resplendor. A natureza proclama isso. É a revelação natural. Diz a flor, diz o sol em resplendor. Lembra do Salmo 19? Sobre o sol, o céu, o firmamento. Deus nos ama. A natureza proclama isso. A palavra especial de Deus nos proclama isso. E diz assim: Cristo morto não ficou. Olha só, Deus nos ama, verdade teológica. A flor e o sol dizem, é a natureza que vai ser redimida proclamando, doutrina bíblica. Cristo morreu, de fato, só que morto não ficou, ressurreição, Ele já ressuscitou. Quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, em especial, estamos dizendo isso. A natureza proclama, a palavra afirma. O Senhor Jesus se entregou por nós na cruz. E a palavra, a natureza proclama, Ele ressuscitou. É o que nós estamos dizendo isso aqui agora, na Santa Ceia. Se você sabe, cante comigo. Fácil de gravar. Deus nos ama, diz a flor, diz o sol em resplendor. Cristo morto não ficou, Ele já ressuscitou. Cristo morto não ficou, Ele já ressuscitou. Cântico pequenininho. Olha quanta verdade teológica nesse cântico. Diante dessa verdade, eu vejo a minha miserabilidade e quero falar com Deus agora numa oração de confissão de pecados. Examine, pois, o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Curva a sua fronte agora e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. A natureza proclama, Senhor. A palavra confirma, Deus. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas morto não ficou, ressuscitou e voltará para me buscar. Senhor, essa é uma manhã especial em quem eu estou, na qual eu estou declarando a minha confissão nessas verdades. Me ajude, Pai, a ter uma fundamentação, que Jesus seja o fundamento da minha vida, que eu cave a rocha ou na rocha, que eu coloque ali os vergalhais, o cimento, que a minha construção, minha edificação em 2021 seja completamente edificada na rocha. Me perdoe os pecados. Fala com Deus assim. Deus, obrigado por essa manhã maravilhosa, Senhor, pela chuva abençoada, ó Deus, pela presença de cada irmão que o Senhor moveu para estar conosco neste culto de Santa Ceia, Senhor. E à luz da Tua palavra, das orações, dos hinos, dos cânticos cantados, ó Pai, de misericórdia, diante da mesa santa do Senhor, ó Pai, dessa realidade, ó Deus, que a natureza proclama, declara, ó Deus, que Jesus Cristo se entregou por nós e ressuscitou, ó Pai Santo. Pedimos-te perdão pela nossa fraqueza, nossa falta de fé. Nos entretemos muito, ó Pai, com as coisas do mundo, com as coisas triviais,
pomposas, ó Deus do mundo, e nós não temos edificado, ó Deus, sobre a rocha. Pai, nos perdoe, nos abençoe, que possamos investir, ó Pai, na palavra, na oração, na comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Que tenhamos um edifício, ó Deus, para a glória do Senhor, para testemunho às nações. Prepara-nos para a Santa Ceia agora, Senhor, cada irmão. O Senhor conhece cada vida, sabe de cada luta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, derrama a sua graça de maneira muito especial. Traga cura das emoções, do corpo, da alma, Senhor. Renove o nosso compromisso com o Senhor, com a família, com a nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Nós vamos, irmãos, participar da Santa Ceia do Senhor, da mesma forma que temos feito até aqui. Nós temos aqui à frente de cada bloco uma mesa. Você vai sair pela sua direita, vai pegar o cálice com o vinho, o cálice com pão, vai voltar pela sua esquerda para sentar no mesmo lugar que você estava sentado e vai participar da Santa Ceia do Senhor ali junto, você e o Pai, em oração pelos seus irmãos e por você, tá bom? Vamos fazer isso? Os irmãos podem participar sem constrangimento. Deus nos ama, diz a flor, diz o sol em resplendor. Cristo morto não ficou, Ele já ressuscitou.
Cristo morto não ficou, Ele já ressuscitou. Amém. Esse é o nosso louvor. Ele está presente conosco na pessoa do Espírito Santo. Eu quero pedir a paciência dos irmãos, só mais um minutinho. Nós temos, pela graça do nosso Deus, recebido na nossa igreja irmãos, alguns estão conosco já tem um tempinho, outros estão chegando agora, né? Então todos são bem-vindos, Deus abençoe. E eu quero nesse instante pedir à igreja que esteja recebendo, orando por esses irmãos, na caminhada, no dia a dia, apresentando diante de Deus e acompanhando nas nossas orações. E eu quero apresentar aqui a igreja, não é nem apresentar, não é nem formalizar, porque a gente vai ter que, nós vamos nos reunir para conversar ainda, né? Para colocar os pingos nos is, né? E eu quero convidar aqui à frente um irmão que está conosco já há um tempinho, o Hugo, a família. Faça você? Vamos fazer à noite então? À noite, né? Mas está conosco aqui a Fernandinha e o Venâncio. O Venâncio está aí ainda? Está aí? Fernandinha? Venâncio, vem aqui à frente. O Hugo eu vou deixar apresentar à noite então, tá? Está todo mundo aqui, o Sr. João também vai estar aqui à noite. A Fernanda não vem à noite, eu não consigo apresentar aqui, né? Alguns irmãos vão estar conosco à noite também. A Fernandinha, vou botar minha máscara, Fernandinha. Aqui. Fernandinha está voltando para casa e está trazendo consigo o futuro marido, né? Está conosco na nossa terceira igreja. E à noite a gente vai apresentar outros irmãos também, para que Deus possa abençoar e fortalecer dia a dia esses irmãos, né? E tem estado conosco aqui também já uma caminhada o Luiz. Vem aqui à frente, Luiz, da Venezuela. Já tem um tempinho já que ele está conosco, né, Zeneida? Irmão nosso da Venezuela que está no Brasil. Pode ficar aqui. Alguém mais que tem nos acompanhado aqui nesse último ano presente? Me ajude aí. Ali é isso, Lígia, vem cá, Lígia. Isso. Lá do Iraí. Iraí mesmo, né, Lígia? Está conosco. Tem mais alguém para eu omitir os irmãos? Eles têm estado conosco já na caminhada, alguns mais tempo, outros menos tempo, né? Mas eu estou formalizando porque eu estou com esse propósito de a gente edificar sobre a rocha. Vamos começar trazendo para a luz, né? Vamos trazer para a luz, né? E é muito bom tê-los conosco. Venâncio, a Fernandinha, bom ter conosco a Lígia, ela faz faculdade aqui em Uberlândia. Nós oramos pelo pai dela um dia desse, né? Ele está bem de saúde agora, não está? Graças a Deus, né? Luiz, que tem parte da família aqui e a maior parte na Venezuela, né, Luiz? Então a gente tem orado pelo Luiz dia a dia. A gente louva a Deus por essas vidas, que Deus possa sustentar, que Deus possa abençoar esses irmãos, né? Fortalecê-los na caminhada. Isso aqui não é formalidade, não. Isso aqui é coração mesmo. Eu sempre digo para os irmãos assim: pode contar conosco, né? Então aqui diante da igreja nós estamos dizendo isso, né? Pode contar conosco. Pode contar conosco para poder afagar e para poder puxar a orelha também, na caminhada e na jornada. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Vamos falar com Deus numa oração, encerrar assim o nosso culto desta manhã. Curva a sua cabeça, nós vamos falar com Deus numa oração. Não está podendo cumprimentar, mas eu vou pedir para o Rondino, que é o nosso presbítero, eu fiz isso, né? Vim aqui também cumprimentar eles, um toquinho na mão assim, tá bom? Representando a igreja, por favor, vem também aqui. Isso. Dão as boas-vindas para eles, Rondino, nosso presbítero. Abraçar não pode, né? Então, cotovelo, né? Aqui, de cá. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, queremos colocar nas tuas mãos a vida do Luiz, teu servo, da Lígia, tua serva, ó Deus, Venâncio, ó Pai, teu servo, Fernandinha, Pai. Damos graças por essas vidas, Senhor Deus,
te louvamos porque é o Senhor que tem abençoado e sustentado esses irmãos nossos, que tem, ó Deus, caminhado conosco, ó Pai, e tem esboçado esse desejo de caminhar conosco durante esse ano, Pai de misericórdia. E a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, é que os abençoe, é que os fortaleça, é que eles estejam construindo, ó Pai, sobre a rocha, que eles possam colher dividendos, ó Pai, sobre essa construção. Dê a eles sabedoria, discernimento, proteja, sustente essas vidas. Peça em favor, ó Pai, da Fernandinha e Venâncio, que vão contrair núpcias logo logo. Senhor, abençoe a Lígia nos seus estudos aqui, Pai, nesse tempo difícil, ó Pai, de novo estilo de escola, Pai, esteja sustentando a tua serva. Seja com o Luiz, ó Deus, teu servo. Abençoe o teu servo aqui no Brasil, ó Pai, sustente o teu servo, parte da sua família aqui na Venezuela, que em tudo, ó Pai, ele seja cuidado e zelado pelo Senhor, e que nada falte, ó Deus, ao seu povo, especialmente a fé. Queremos colocar nas tuas mãos, ó Deus, o Brasil e também a Venezuela, e pedir pelos nossos governos, ó Pai, esteja abençoando, abrindo os olhos, ó Pai, libertando e renovando o nosso povo. Dou-te graça por essa igreja, dou-te graça por essa mesa abençoada que é a mesa do Senhor, por esse cálice cheio que faz o nosso coração transbordar. Eu oro em nome do Senhor Jesus e te sou agradecido. Amém. Numa outra ocasião eu ia dizer para vocês dar um abraço dos irmãos, mas não pode, né? Então ore pelos irmãos, tá bom? Dia a dia. Deus te abençoe.